I'm rotten to the core, rotten to the core. I'm rotten to the core. Who could ask for more? I'm nothing like the kid next door. I'm rotten to the core. Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene do blog Corujinha Lulu e hoje eu e o maridão que tá gravando pra vocês viemos mostrar mais uma capinha de celular que nós fizemos. Pra fazer essa capinha nós juntamos a sugestão da Fátima, que pediu pra gente fazer uma capinha de silicone em formato de livrinho, com a vontade que a gente tinha de fazer algo temático do filme Descendentes da Disney. Foi assim que a gente criou a capinha de celular do livro de feitiços da Mal, que é filha da Malévola. Nós já fizemos um tutorial ensinando a fazer uma capinha de celular de silicone aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição. E nos comentários muitas pessoas deixaram perguntas e curiosidades sobre o processo. Então, no final desse vídeo, eu vou responder as perguntas que foram mais repetidas e falar mais algumas dicas sobre o processo. Quer aprender como fazer o seu livro de feitiços? Então, vamos começar! Para começar, você precisa de uma folha de papel manteiga, um celular protegido com plástico filme, amido de milho, 100% silicone encontrado em lojas que vendem material de construção, tinta para tecido ou tinta acrílica nas cores marrom e dourado, papel alumínio e pincel. Primeiro, amasse o papel alumínio com cuidado para poder fazer uma falsa textura de couro na nossa capinha. Guarde para usar depois. Aí já pode começar a misturar aproximadamente a mesma medida de amido de milho e de silicone, colocando uma camada de amido por baixo para o silicone não grudar no papel. Amasse bem até conseguir uma massa com a textura que está no vídeo, ou seja, quando afundar o dedo, a marca tem que ficar na massa. Para fazer as páginas do livro, basta enrolar um pedaço da massa em uma tirinha, colocar bem justinho em volta do celular, cortar o excesso e pressionar as pontas para juntar a massa. Depois é só ir achatando a massa por cima do celular para criar uma borda. Para fazer a capa, você precisa medir a frente e as costas do celular e também a altura para marcar na folha de alumínio. Abra a massa em cima da folha de papel alumínio com os dedos ou com um rolinho que você não use na cozinha. Depois de 5 a 10 minutinhos, já pode tirar a capa do livro. E olha só como fica com textura de couro. Agora pegue um pedaço de cartolina ou papelão para colocar sobre a tela do celular e com estilete corte o excesso da borda com muito cuidado para não riscar a tela. Posicione o celular em cima da capa e repita o processo cortando o excesso de silicone. O próximo passo é pintar a capa do livro. Eu usei uma esponja porque achei mais fácil dar a textura de couro com ela, mas se você preferir, pode usar o pincel também. Depois que a tinta secar, pegue o silicone do tubo e passe uma camada generosa em toda a volta da parte de trás do molde branco. Pressione um pouco para firmar bem e deixe secar por pelo menos 10 minutos. Hora dos detalhes! Desenhei um molde do dragão e das 4 cantoneiras da capa do livro e deixei para download lá no blog. O link está na descrição. Você pode cortar o molde vazado, como eu fiz com o dragão, ou cortar em volta, como fiz com a cantoneira. Se quiser dar um efeito 3D, você pode usar argila ou massa de biscuit, mas se preferir, pode usar o molde vazado para pintar direto na capinha. Se você for fazer na argila, como eu, pode usar o molde para guiar o corte que você tem que fazer com as estecas. Não se esqueça de fazer uma bolinha de argila e cortar no meio para representar a pedrinha da cantoneira. Se você preferir, pode cortar todos os moldes vazados para pintar a argila antes de esculpir. Assim você marca exatamente o formato que você quer para guiar você. As duas formas dão certo, é só escolher a sua preferida. Tenha muita paciência e cuidado na hora de esculpir, porque dependendo do tamanho do seu celular, as peças vão ser bem pequenas. E não se esqueça que a argila é totalmente opcional. Se preferir, você pode pintar direto na capinha. Por fim, pinte o dragão e as cantoneiras de dourado e as pedrinhas de verde. Para deixar tudo brilhando, você pode passar verniz depois que a tinta secar. Aí é só colocar o silicone do tubo atrás de todas as peças e colar na capa. Espere tudo secar por 24 horas e está pronto seu livro de feitiços.
I'm rotten to the core, rotten to the core. I'm rotten to the core. Who could ask for more? I'm nothing like the kid next door. I'm rotten to the... Então, esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode usar essa técnica para fazer qualquer outro livro, sem ser o livro da Mal. Pode ser um livro de Harry Potter, por exemplo. Ou usar essa técnica, esse tipo de abertura, para fazer qualquer estampa que você queira. Se você também fizer a sua capinha de celular, ou se você se inspirar nesse vídeo, tira uma foto, posta nas redes sociais e marque a hashtag Corujices da Lu, que é pra gente te encontrar, curtir, comentar e compartilhar lá no blog e aqui no canal pra todo mundo ver o que você fez. Então, como prometido, eu vou responder algumas perguntas pra vocês. A primeira é sobre o silicone. Muita gente perguntou se podia ser cola ou qualquer outro material parecido, e não, gente, tem que ser esse tipo de silicone aqui, que é 100% silicone, encontrado em lojas de material de construção. Ele é utilizado normalmente para tampar frestas de pias e vasos sanitários. Muita gente também perguntou sobre o tempo que demora para o silicone endurecer. Eu vou ler para vocês o que está dizendo aqui na embalagem. Adesivo à base de borracha de silicone com cura acética. Vulcaniza em temperatura ambiente, formando película a partir de 5 minutos e seca 2 milímetros a cada 24 horas. O que significa que depois de 5 minutos ele já fica difícil de modelar. Por isso você tem que ser muito ágil na hora de fazer a sua capinha, porque depois que cria essa película, fica difícil de você pegar o celular e ir modelando. A massinha já fica dura e não permite mais modelagem, mas isso não significa que ela já esteja pronta para você poder usar. Porque como o fabricante mesmo diz, demora 24 horas para ela realmente fazer todo o processo químico necessário para você sair usando a sua capinha. Perguntaram também se poderiam substituir o amido de milho por outra farinha. E a gente fez um teste com farinha de trigo e, como vocês podem perceber, fica horrível. Perde totalmente a elasticidade, fica quebradiço e não consegue modelar absolutamente nada com essa massinha. Então, gente, eu não sei quanto a outros tipos de farinha, mas se vocês tiverem muita curiosidade, faz assim que nem a gente. Usa só um pouquinho de silicone, mistura um pouquinho da farinha para fazer um teste. O amido de milho dá certo porque ele é praticamente impalpável. É uma farinha muito fininha e é por isso que não faz perder a elasticidade do silicone. Outra pergunta que surgiu bastante foi em relação à tinta. Na época que eu fiz a primeira capinha, a gente tinha tinta guache e tinta acrílica em casa. Eu fiz o teste com as duas e a guache ficou horrível e a acrílica ficou muito legal. Por isso que no vídeo eu citei que era importante usar a tinta acrílica. Dessa vez eu peguei mais tintas para mostrar para vocês o que acontece e por que é importante vocês usarem tinta que fica com uma espécie de película plástica por cima. Nesse pedacinho aqui a gente fez com a tinta guache. E para vocês terem uma ideia por que eu falei que fica bem ruim, porque quando a gente passa o dedo, ó, isso aqui a gente fez ontem e olha só como sai toda a tinta no dedo. Então mesmo que passe 24 horas, essa tinta não pega no silicone. Além de sair no dedo, ela fica quebradiça e ela não penetra no silicone. Então tinta guache reprovadíssima. Outra tinta que a gente fez o teste foi a tinta PVA, que é usada normalmente para artesanato. E ela também não dá certo. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que acontece. O que acontece é que sai casquinha de tinta, ela realmente não penetra no silicone, se você observar bem tá branco o silicone por baixo e também não é nada recomendável. Agora as tintas que deram certo, a tinta para tecido fica perfeita, se vocês observarem eu posso puxar e ela vem junto, e também a acrílica, que acontece o mesmo fenômeno. Essas duas tintas, depois que elas secam, elas criam uma espécie de película plástica. Então elas servem para esse tipo de material que não é poroso como madeira. Ela tem uma espécie de elástico, uma camada elástica que não faz a tinta trincar ou descascar. Dessa vez a gente fez a massinha de silicone toda branca e pintou depois com tinta acrílica marrom. Deu certo, ficou bom do mesmo jeito, mas eu recomendo que você faça como a gente fez a Fifi, misturando a tinta no silicone. É bem mais rápido se você fizer isso, mas lembre-se que você tem que ser realmente habilidoso para trabalhar com silicone, porque ele perde a maleabilidade em 5 minutinhos. Em relação à quantidade de amido de milho que você tem que usar e a quantidade de silicone, isso depende muito, gente. Depende da marca, depende
depende do tempo, depende de vários fatores. Mas tenha em mente de fazer a proporção de 1 para 1. Então se você usar 30 gramas de silicone, use 30 gramas de amido também. E por último tem uma pergunta que me deixou realmente curiosa, que foi em relação a passar verniz na capinha. Então a gente fez esse teste. Aqui tá um pedaço da capinha que a gente fez a Fifi e como vocês podem ver, olha, a tinta acrílica fica muito boa, já tem uns 4 meses que a gente fez. Então a tinta acrílica não sai, fica perfeita. E desse lado a gente passou um verniz. E pelo que deu pra perceber, olha, mesmo a gente puxando, ele fica ok. Então eu acredito que não tenha problema nenhum passar verniz nas capinhas também. Então essas foram as perguntinhas, eu espero ter ajudado na dúvida de vocês. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos. E se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Welcome to my wicked world, wicked world. I'm rotten to the core.